RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Sextou no Virou Moda e nós já estamos aqui animadíssimos, como sempre. Uma sexta-feira, não sei, parece que fica todo mundo mais feliz, realmente. E hoje é 30 de novembro, um dia histórico para a música mundial. Foi o dia em que lançaram o clipe Thriller do Michael Jackson, aquele, sabe, dos monstrinhos, assim, dos zumbizinhos no cemitério. E olha só a coincidência como a vida é. Hoje vamos falar sobre uma peça que vai rolar aí no final de semana, dia 2 de dezembro, no domingo, que se chama Entrevista com Espíritos. Adoramos! E para falar sobre ela, a gente está aqui com o Luiz Carlos Preto, que é um dos atores da peça e vai nos contar um pouquinho, claro que sem dar spoiler, né? Então fiquem ligados porque, ó, super legal essa oportunidade. E hoje, como é o último dia de novembro, a gente vai encerrar com as comemorações, digamos assim, do Novembro Azul. Lembrando que essa batalha contra o câncer de próstata não deve acabar só no mês de novembro, ela deve seguir por dezembro, janeiro, todos os meses, porque realmente é o quarto tipo de câncer com maior incidência no Brasil. Então, bora lá começar esse programa? Então, Luiz Carlos, obrigada pela presença. A gente estava tendo aqui uns papos super cabeça, porque o Luiz Carlos, além de ator, é espírita, né? Faz parte da companhia espírita Haribol, que tem uma série de apresentações com esse viés espírita mesmo. Então, além de estar falando sobre a peça, eu estava aqui super interessada, querendo saber algumas coisas mais. Talvez ele até nos conte, vamos ver. Mas vamos começar pela peça, né? Quanto tempo ela está em cartaz? Bom, boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Esse espetáculo, na verdade, ele estreou em 2003, ou seja, ele já tem 15 anos. Vai ser uma apresentação especial de 15 anos do espetáculo, a convite do nosso grande amigo Fabiano Brasil, que viu nesse espetáculo uma grande oportunidade artística de trabalhar sobre um tema que é comum a todos, aos espíritas, aos espiritualistas e até mesmo quem não crê em nenhuma religião, essa questão espiritualidade, para onde vamos, de onde viemos, sempre desperta esse interesse. E esse espetáculo ele trata disso com muito humor, com muita emoção e com muitas surpresas e revelações. Ou seja, é melhor do que novela que não precisa assistir 50 capítulos para saber. Na hora ali já é feita uma revelação bem interessante. Que legal. E como é que é, assim, conta um pouquinho da história, tudo que a gente pode saber, claro, né? Ah, sim, importante. Começa a partir de um homem chamado Bruno, que ele alega que vê, ouve e incorpora seres que já morreram. E depois de passar praticamente a metade da vida dele em hospitais psiquiátricos, a situação dele só piorou. Então ele vê uma oportunidade em um psiquiatra aposentado de que finalmente ele descubra aquilo que tanto atormenta ele. E esse psiquiatra que também já não tem um probleminha, tem um mistério na vida dele, no passado, ele passa a se interessar pelo rapaz, até como uma companhia para eles conversarem. E aí nessas conversas surgem histórias que, segundo o Bruno, né, o rapaz, são contados pelos espíritos que estão na volta dele e que precisam desabafar, uns precisam pedir ajuda, outros querem solucionar alguma coisa que quando vivos não puderam solucionar. Então é um espetáculo muito dinâmico que, como eu falei, ele tem histórias de humor, ele tem histórias emocionantes e exatamente um suspense assim, que envolve toda essa ideia, essa história. E vai ser uma apresentação única, então, em comemoração a esses 15 anos de estrada, no próximo domingo. Isso, no novo espaço do Novo Hotel Três Figueiras, que é um espaço cultural, um novo espaço para nós artistas trabalhar, finalmente, porque em Porto Alegre está bem complicado, os espaços cada vez mais reduzidos e os espaços particulares às vezes são muito caros. Então, se nós não temos uma parceria como o Fabiano Brasil e o Novo Hotel, a gente não consegue trabalhar. Então, exatamente vai ser lá no espaço cultural do Novo Hotel. Agora,
Preto, assim, vocês têm essa companhia espírita, né? Tu é ator, profissionalmente, tu falaste há 18 anos. Sempre foi vinculado a essa companhia ou tu vai também transitando entre outras? No início, eu trabalhava em outros grupos de teatro. Mas no início dos anos 2000, eu resolvi aliar a minha crença pessoal na doutrina espírita e a minha veia artística profissional. E eu vi que realmente em Porto Alegre não existia nenhum grupo, e nem no Rio Grande do Sul, nenhum grupo profissional de teatro que mantivesse espetáculos com essa temática em cartaz, junto à programação normal das cidades ou dos estados. Então nós resolvemos colocar esses espetáculos no teatro à disposição de todos. Os que acreditam na doutrina, os que não acreditam, os que têm uma outra vertente da espiritualidade e o público em geral que quer lá assistir um espetáculo com qualidade, com roteiro, com atores, com a direção. Na verdade, a arte no movimento espírita é riquíssima, só que a grande maioria ainda fica restrita aos núcleos espíritas, a sua casa espírita, o seu evento espírita. Então, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, inclusive, tem a sua assessoria de arte espírita, que trabalham nos eventos da federação e alguns eventos pontuais, assim, da doutrina. Inclusive, felizmente, já estão até invadindo, entre aspas, as praças com as iniciativas Espiritismo na Praça, onde a arte espírita está sendo apresentada para o público em geral. E no nosso caso foi isso, é aliar a crença, o profissionalismo e realmente não há, até hoje, em Porto Alegre, um outro grupo profissional que se dedique a esse tema, ao espiritismo. Antes, as pessoas aqui no Rio Grande do Sul ficavam esperando vir as companhias lá de São Paulo, do Rio, apresentavam uma vez e iam embora, ou duas vezes. Hoje não, hoje nós temos com muita alegria, né, a Companhia Hariboa, 18 anos, e o Porto Verão Alegre, que é um dos maiores eventos de teatro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ano que vem completa 20 anos e a 19 nós estamos na edição junto com qualquer outros grupos. E um dos nossos espetáculos é o Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, está completando 18 anos e é um dos 5 espetáculos em mais tempo em cartaz no Rio Grande do Sul. Ah, é? E essas peças, elas, apesar de terem a temática espírita, elas não são só focadas... Bom, a entrevista com o espírito não, mas as outras, elas são só focadas no público espírita ou não? Elas são todas abertas para quem é interessado nesse tipo de temática? Isso, todos os espetáculos nós procuramos abordar o tema da peça de uma forma que contemple os estudiosos da doutrina espírita, que vão olhar e vão dizer, eles não estão inventando nada, isso aí é o que nós estudamos. E também aqueles que só querem assistir um espetáculo assim, de qualidade. Aqueles que acham que é só uma ficção científica, o cara morreu, voltou, que interessante, que engraçado. Então, se essa pessoa ela foi e nos assistiu e aquilo tocou nela, então, sendo na forma espiritual, de que ela se conectou conosco, ou na forma artística, nós já estamos satisfeitos. Mas, acima de tudo, o mais importante do tema dos nossos espetáculos não é provar para as pessoas que existem a vida após a morte. Nós queremos mostrar para as pessoas e fazer uma reflexão com elas. Será que existe vida em mim antes da minha morte? Porque os espetáculos falam de amor, falam de perdão, falam de oportunidades, resgatam pessoas que, de repente, elas estão tristes, sempre levando alegria, levando uma mensagem do bem. E aquela famosa frase de Chico Xavier, que para mim é uma das mais lindas que existem, às vezes eu esqueço o formato dela, mas ela é assim, ela diz que embora a gente não possa começar de novo, né? Embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, é isso que nós acreditamos. Eu fiquei arrepiada porque eu acho que essa mensagem, ela, nos dias atuais, ela é muito importante, muito relevante. As pessoas estão correndo, às vezes não param para pensar sobre isso. O que eu estou fazendo aqui e agora, né? E não só o que eu vou fazer, será que para onde vou depois? Tu acha, eu pelo menos sinto isso, mas que o interesse pelo espiritismo ou pelos elementos que estão envolvidos na doutrina espírita aumentou nos últimos tempos, talvez até em função
dessa busca das pessoas que estão tão perdidas. Tu sente isso também? Como é que tu vê isso? Sim, a princípio é sempre aquela curiosidade que independe da crença, né? Sempre esse mistério, essas respostas que nós não temos. O Espiritismo veio por intermédio de Allan Kardec, né? E, olha, ele tem menos de 200 anos. Então, ele trouxe uma série de estudos aprofundados do que anteriormente as pessoas achavam como assombração sobrenatural. Então, por intermédio do estudo da doutrina espírita, nós vemos que isso não é sobrenatural. Sobrenatural é uma denominação que se dá, mas é uma ação, digamos assim, uma ação normal e uma ação que pode ser compreendida a partir do momento que nós nos focamos a estudar isso. E realmente as pessoas, como eu falei, o Espiritismo ele trata muito... Claro que o foco, as pessoas sempre dizem a vida depois da morte, mas o Espiritismo bem aprofundado, bem estudado, ele valoriza a nossa vida aqui. Porque é muito importante nós valorizarmos a nossa vida aqui, porque eu acredito que a nossa felicidade é um GPS, sabe? Que ele quer achar um caminho para a nossa felicidade. Mas, de repente, pelas nossas imperfeições, a gente vai para um lado, a gente comete um erro aqui, um erro lá, e esse nosso GPS ele está recalculando para mostrar, só olha, é aqui que tu vai ser feliz. Ah, errou aqui? Ah, tá, então vamos contornar. Então, acredito que é por isso que as pessoas procuram o Espiritismo para estudar, para aplicar na sua vida, porque não tem como ser espírita e não ser praticante, porque o Espiritismo, ele te exige, a partir do momento que tu estuda ele, a prática do bem. A prática ao bem a você e automaticamente ao próximo. Tendo um dos grandes pilares, Chico Xavier, né? Que foi um homem humilde, que ajudou muitas pessoas e foi totalmente o amor. E agora, Divaldo Pereira Franco, que é um dos pilares da doutrina espírita, também sempre levando a mensagem espírita, mas acima de tudo, a mensagem do amor. Que eu acho que é o que a gente tem mesmo que fazer, alimentar e fazer se espraiar por aí, né? Que é o que pode salvar o mundo no final das contas. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. E hoje é sexta-feira, começa a dar aquela vontade de viajar, pensar em férias. Então é dia de virou mundo, virou moda e hoje a gente vai com a Bruna Petri lá para a Inglaterra. Oi pessoal do Virou Mundo, aqui é a Bruna Petri, direto de Londres, estou aqui com a minha irmã. Oi, sou Juliana Petri, moro em Brasília e estou visitando a Bruna em Londres. A Ju tá aqui me visitando e hoje nós estamos aqui na área de Sloane Square, na Saatchi Gallery. A Saatchi Gallery é a galeria de arte contemporânea em Londres. Ela é bem interessante e tem várias exposições sempre acontecendo nela. O bom é que tu não precisa pagar ingresso para entrar. Tu só precisa pagar ingresso quando são exposições específicas, como teve recentemente a dos Rolling Stones. Mas no geral, assim, para tu conhecer o ambiente, tu conhecer a galeria, tu não precisa pagar a entrada. Um pouquinho dela. Parece que tem mesmo alguém segurando o quadro. Ela é uma galeria bem moderna, assim. Ela fica numa área muito bacana, ó. Super bonito, tem um parque na frente, no sábado sempre tem uma feirinha acontecendo. Então ela é um passeio, além da galeria ser legal, o passeio é agradável, que é a entrada dela. A praça que tem em frente à Saatchi Gallery, ao sábado sempre tem uma feirinha de alimentação, aqui tem pães, queijos, doces, um pouquinho de tudo. Pra quem tá com saudade do Brasil, tem até uma água de coco ali. Ali tem até água de coco e outras coisinhas brasileiras. Então hoje foi isso, vocês conheceram um pouco da Saatchi Gallery e também um pouquinho da área ao redor conosco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo! Beijo! Ai, que saudade dessas Petris lindas, loiras, maravilhosas pelo mundo. A gente adora quando vocês mandam um vídeo.
Beijo pra vocês, obrigada pela participação. E agora, bom, a gente estava falando de espíritos, agora a gente vai falar de próstata, ou seja, para não virar espírito, cuide da sua próstata, vamos falar do Novembro Azul com o urologista Herbert Sauer, que está aqui. Né? A gente estava comentando, hoje é o último dia de novembro, mas não é tarde para falar sobre o Novembro Azul e sobre a prevenção, porque afinal de contas ela não tem que se limitar só a esse mês, né, doutor? Então, é o mesmo mês para a gente lembrar as pessoas. Felizmente as pessoas já estão se lembrando, mas é o ano inteiro, com certeza é o ano inteiro. E assim, a gente sabe que o câncer de próstata, ele atinge muitas pessoas, né? E tem isso de ainda haver um tabu entre os homens de fazer os check-up, os exames, enfim, preventivos. É verdade isso? A gente já tem visto uma mudança de conduta na maior parte das pessoas aqui no nosso estado, em que as coisas custam mais para mudar também. Os pacientes hoje, eu acho que as campanhas têm sido tão eficientes que eles têm procurado a gente, têm procurado fora de novembro. E essa restrição ao exame hoje já não tem. Eu tenho muitos pacientes que, inclusive no consultório, perguntam, olha, doutor, eu nunca fiz o exame, eu queria fazer o exame também. Entende? O que um tempo atrás ele dizia, o exame não precisa, né? Então teve uma mudança de postura. Eu lembro de um paciente que veio de Livramento um tempo atrás e um senhor de bastante idade, eu disse, olha, o senhor vem de Livramento, o senhor vem, é longe, o seu exame é todo normal e eu vou lhe indicar um colega que trabalha em Livramento e faz o exame lá, você não precisa vir aqui. E o que ele me disse foi uma coisa muito interessante que mostrava o que era o pensamento daquela época. Ele disse assim, não, doutor, tudo bem, até não teria problema. Agora o senhor imagina assim, eu estou no supermercado com minha mulher e encontro um médico no corredor que me examinou a situação que eu fico. Então, essa é a ideia. Isso não existe mais. Se daí ele vinha, preferia andar 700 quilômetros, sei lá, eu quantos quilômetros são, mas evitar encontrar o seu médico no corredor. Então, isso não existe. Os pacientes sabem que o exame é extremamente simples, o exame é rápido, o exame é indolor, é importante, é fundamental que seja feito junto com outros exames, o exame de sangue, junto com a história clínica que a gente toma, porque isso é uma coisa também interessante, é que o câncer de próstata, na verdade, é um fator muito ligado à sua ocorrência, é o fator familiar. É uma doença que tem um cunho genético, um cunho de história familiar muito grande. Então, na história, a gente identifica indivíduos com maior risco para isso, e são os indivíduos que a gente vai ir um pouco mais a fundo nessa investigação. Então, quais são as orientações para fins de prevenção? Em que idade os homens devem começar a pensar nisso? A princípio, nós adotamos no Brasil como uma regra, mais ou menos geral, de que a partir dos 50 anos de idade o homem deve fazer uma avaliação com o seu médico, uma história clínica com o seu médico. Ele deve fazer um toque retal, um exame de toque retal e um exame de sangue chamado PSA, que é uma enzima que é produzida pela próstata e que normalmente a gente mantém num nível razoável no sangue. Mas em algumas situações, entre elas o câncer, esse nível aumenta. Então, quando a gente tem um aumento de PSA, a gente tem uma luz amarela acendendo para a possibilidade de câncer e aí vai mais a fundo na investigação. Só que, como eu estava te dizendo, o câncer de próstata ele tem uma relação com uma questão familiar. Então, se a gente tem indivíduos com familiares com câncer de próstata, a gente antecipa isso para 45 anos de idade. E tem um fator racial importante. A raça negra, por exemplo, ela é mais acometida do câncer de próstata e, em geral, tem cânceres um pouco mais agressivos em relação, por exemplo, aos asiáticos, que têm menos câncer de próstata do que os caucasianos, do que os brancos. Então, indivíduos negros também deveriam fazer o seu exame em torno dos 45 anos pela primeira vez. Independente de daí ter algum caso na família? Independente, só por um fator racial. Agora, é um câncer que costuma aparecer, enfim, já depois de mais idade, né? Ele não é muito comum em jovens. Não é muito comum. A maior parte dos cânceres de próstata, eles vão acontecer dos 60 anos em diante, principalmente dos 70 anos em diante. Diria assim que a idade-chave é 70 anos de idade. Alguns casos mais agressivos, alguns tipos de tumores mais agressivos, principalmente aqueles que têm uma história familiar muito grande, eles podem surgir antecipadamente. E os tumores que surgem no mais jovem costumam ser os tumores mais agressivos. Tem algum tipo de sintoma que pode ser percebido? Inicialmente não, porque o câncer de próstata ele não altera a forma da próstata numa fase inicial. E quando a gente fala em sintomas de próstata, e aí todos os homens de uma certa idade já vão dizer, poxa, isso eu tenho também.
se referem principalmente ao fato de que a uretra passa no meio da próstata. E quando a próstata cresce com a idade, ela vai comprimindo a uretra. E isso vai gerando uma certa dificuldade, ou para urinar ou para esvaziar a bexiga. Então, esse tipo de sintoma, que é um jato mais fraco, às vezes uma dificuldade para iniciar a micção ou para terminar, aquela gotinha que começa a sobrar, que hoje nos lugares tem um papel do lado, enfim, para a pessoa tirar essa gota, porque não é só com ela, é com todo mundo que está acontecendo, ou começa a levantar à noite. Esses são sintomas da próstata benigna. O câncer de próstata em si, ele só vai dar sintomas, em geral, quando ele já é avançado e perdeu o seu melhor momento, inclusive, de ser tratado. Mas a gente chama os pacientes para esses sintomas porque, vindo a nós para avaliar isso, a gente avalia, na verdade, o conjunto das queixas. Sim, então, realmente, a prevenção é essencial, porque quando tu vier a apresentar um sintoma, já a coisa está, em geral, já é avançada, numa outra situação. E nesses casos daí da próstata benigna, né, que tu referiste, tem algo que possa ser feito? Qual é o tratamento? Hoje a gente tem inúmeras formas de tratar próstatas benignas. A maior parte dos pacientes não precisam de tratamento, eles aprendem a conviver com os seus sintomas, desde que esses sintomas, essas dificuldades não ocasionem risco para o seu rim, enfim, para o funcionamento do seu organismo. A base do tratamento hoje, a maior parte dos pacientes utilizam medicações, existem vários remédios, inclusive remédios que diminuem o volume da próstata, o tamanho, e remédios que facilitam a saída da urina de dentro da bexiga. E a cirurgia, e aí também a gente tem várias técnicas de cirurgia, desde extremamente simples, como o laser feito pela uretra, até a retirada de parte da próstata por uma incisão, por um corte. Isso fica restrito a um grupo menor de pacientes hoje, que com doença mais avançada. Para a próstata benigna, a gente está falando, né? E é um câncer, assim, com um índice de fatalidade muito alto ou não? Não, para tu ter uma ideia, a gente vai ter no Brasil, em 2018, segundo estimativa, né, que a gente tem, em torno de entre 69 e 70 mil casos novos, esse ano, 2018. E nós vamos ter em torno de 13.700 ou 14 mil mortes por câncer de próstata. Então, ele tem uma ocorrência muito grande, mas a mortalidade, a fatalidade não é tão grande. Primeiro, porque a maior parte dos tumores são pouco agressivos. E segundo, porque hoje a gente tem diagnosticado e tratado esses tumores muito precocemente. Então, a gente tem tido, na verdade, cura na maior parte dos casos. Sim, isso, na verdade, acho que é atribuível exatamente a todo esse trabalho de prevenção que tem sido feito. Porque realmente ter um mês do ano para falarmos sobre isso faz uma boa diferença para quebrar essa parede nesse assunto que até tão pouco tempo atrás era bem polêmico, né? Não, sim. E a mídia abraçou a ideia e a gente tem visto todos, enfim, falam e a gente encontra no supermercado uma pessoa com a fitinha azul e, enfim, eu acho que isso está muito interessante, acho que a gente tem conseguido manter sob controle esses indicadores, né, e a gente tem curado realmente a maior parte dos pacientes, o que é ótimo, né, o que é muito interessante. Inclusive, estamos todos de azul hoje, né? Não, foi pura sintonia, isso aqui eu vim de azul realmente porque era Novembro Azul. Agora estamos todos de azul pelo Novembro Azul, achei tão bonito isso, acho que é até um recado, é um recado, olha aí, ó, os espíritos nos mandaram um recadinho, né, Preto? Doutor, como urologista, o que além da questão da próstata, tem alguns outros cuidados que de repente não são tão falados, né? Não são tão populares como a próstata e que também os homens devam ficar atentos? Na verdade a gente foca em próstata. Frequentemente o urologista hoje é o único médico que o paciente visita, ou um dos poucos médicos que ele visita, e visita regularmente, né? Então a gente abraçou a função também de tratar a saúde masculina como um todo. E a gente sabe que o homem, e nós não atendemos só homens, um terço dos pacientes urológicos são mulheres, né? Mas, enfim, nos homens, que é o que a gente está se referindo, a gente tem câncer de bexiga, muito ligado a cigarro, é um tumor muito agressivo e muito comum na nossa região. A gente tem os cânceres de rins, e os cânceres de rins, eles são tumores que são muito fáceis de ser tratados na fase inicial e também não costumam dar sintomas na fase inicial. E a gente tem N patologias que são benignas, que não são especificamente câncer, como a disfunção erétil, as dificuldades de ereção que vêm com a idade na maior parte dos pacientes e que os pacientes hoje também têm falado muito e têm, enfim, tido um resultado muito interessante com isso. Não, é interessante falar isso porque realmente, né, os homens para conseguir mandar para um check-up é difícil. É difícil. É só, olha, quando a pessoa está quase lá morrendo, estrebuchada, tu consegue convencer aí num médico. Então,
acho bacana essa postura de, não, já que tu tá aqui, então já vamos dar uma olhadinha. Geral mesmo. Já vamos dar uma olhadinha no resto, porque, claro, essas questões devem fazer o homem ir até o médico, né? Ainda disfunção erétil, imagino que seja algo que preocupa. E já vai lá e já dá uma avaliada em outras possibilidades. Sim, com certeza. E existe um link muito bom. A maior parte dos urologistas tem um bom relacionamento com seus pacientes, porque são pacientes que vêm há muito tempo, eles vêm de uma forma muito regular normalmente, 1 ou 2 ou 3 vezes ao ano, e frequentemente eles te trazem dúvidas que nem têm relação especificamente com a nossa especialidade, com a urologia, mas é um médico que eles conhecem, a quem eles têm esse link, e a gente eventualmente vai encaminhar para outras circunstâncias. E a gente está sempre aberto para os pacientes, porque nós sabemos que esse é um canal que a gente abriu com eles, é um canal importantíssimo para os pacientes. Né? Então tá, doutor, se tivesse dar um recado para os homens que estão nos assistindo, qual seria? Procure seu médico sempre, não quando tiver sintomas, antes dos sintomas. E não só quando a sua esposa mandar, tá? Exato. É sempre bom ir no médico. A gente vai pro intervalo e já volta. E essa semana estivemos conversando com o modelo esportista Paulo Zulu, que esteve aí em Porto Alegre para falar sobre como é surfar na Indonésia. Olha que maravilha. Vamos ver o que rolou? Vocês não vão acreditar quem está aqui sentado ao meu lado. Paulo Zulu, muso de todas as gerações. Olha aí. Paulo, conta como é que foi essa tua experiência, que pelo visto assim, te trouxe muitas coisas de volta, né? Olha, assim, na verdade eu tenho 45 anos de esporte, né, como surfista, já fui surfista profissional, já tive chance de fazer prancha, então eu sou um cara que eu quero entender o porquê que a gente consegue se expressar num meio tão difícil que é o mar, né, que ele está o tempo todo balançando, nunca ele é homogêneo, e de uma forma tão bonita, como hoje em dia tem atletas brasileiros que são campeões mundiais, enfim. Eu fico tentando entender. Então, eu estudei, peguei várias pranchas e comecei a testar em Bali. Eu fui para Bali na primeira vez, isso em 88. Então, tem bastante tempo. E de lá para cá, eu já fui 21 vezes para a Indonésia. Só isso? Então, o meu amor pela Indonésia foi enorme, meu amor pelo surf maior ainda. Por que Indonésia? A Indonésia tem uma espiritualidade muito grande, o povo é muito feliz, muito tranquilo, mesmo não tendo muita coisa. As ondas são incríveis, água quente, o clima extremamente ótimo, tropical o tempo todo, sol, calor. O mar é perfeito, fundo de pedra, então as ondas quebram sempre da mesma forma. E você tem o mundo inteiro para trocar informações sobre as pessoas como eu, que gostam muito do porquê que as pranchas funcionam, qual é a melhor prancha, e o equipamento está sempre em evolução também. Aí, há uns 3 anos atrás, eu conheci o Guilherme me propondo fazer um trabalho com a Auric, uma parceria. Beleza, mas eu não entendia se era como surfista, como modelo, enfim. Mas eu falei, olha, uma marca de prancha, pô, vamos fazer uma parceria como surfista. Eu estava indo para a Indonésia. Aí eu pedi para ele fazer 2 pranchas para mim. Uma dessas pranchas foi a melhor prancha que eu tive na minha vida, por incrível que pareça. E na viagem, eu tive as melhores fotos e os melhores momentos depois de, sei lá, de 17, 18 idas a Bali. Aí eu vi como o equipamento faz a diferença, independente de tempo e de espaço da própria pessoa. Porque, de repente, você começa a se achar, não, eu estou mais velho, meu corpo está diferente, eu não estou com esse ritmo todo. Às vezes não, às vezes é engano seu, às vezes o equipamento é que não está te proporcionando você voltar a ter uma alta performance como você poderia se você estivesse com o equipamento bom. Olha aí, que loucura. Não, e às vezes até tu pensa assim, será que eu que não estou me exercitando muito, que, né, me passei, não estou com a mesma resistência, mas não, pode ser realmente algum fator externo. No nosso caso, o equipamento ele é fundamental, porque você, como a prancha, ela funciona com uma hidrodinâmica muito específica para cada tipo de mar, né? Tem uma onda que é mais cheia, tem uma onda que é mais fraca, tem uma onda que é muito tubular, muito forte. Então, você tem um equipamento que você consiga se expressar em todas essas situações com alta performance, é chamada da prancha mágica. E eu fico vendo os campeonatos de surf do WCT atualmente, o Filipinho Toledo, o Medina, o Mineirinho, todos os atletas, o Ítalo Ferreira, enfim, outros atletas tipo John, Kelly Slater. E eles falam da prancha mágica também, que a prancha mágica é aquela que quando o cara tem, é difícil parar ele no campeonato.
normalmente é o cara que vai ganhar aquela etapa porque ele está com a prancha mágica para aquele mar. E é assim que tu te sente agora, com a tua prancha mágica. Agora, Zulu, uma coisa. Explica para uma guria de apartamento como eu, tá, que nunca surfou, qual é a sensação que tu tem, assim, quando tá surfando? O que a pessoa sente? Porque a gente vê que quem é surfista é fissurado nisso, né? Olha, é difícil de explicar porque é uma coisa tão profunda, é tão emocional, é uma coisa tão introspectiva e tão maravilhosa. Primeiro, quando você está dentro d'água, eu sou um cara que eu gosto de onda grande. Então, quando você está dentro d'água num mar enorme, você sabe que você não é nada, que você não é ninguém. E que qualquer detalhe errado pode fazer a diferença entre você estar e não estar mais aqui. Segundo, você tem muito tempo só. Você fica muito sozinho naquele ambiente que não é o seu ambiente, né? Nós não somos peixe. Terceiro, você entra numa conexão com o mar e com a onda. Por exemplo, o objetivo de todo surfista é o tubo. Aí as pessoas falam, mas por que o tubo? Porque você fica dentro d'água, seco, entendeu? O mar te cobre. Então você fica dentro, é como se você entrasse num túnel de água em que você vai dentro e você não sabe se você vai sair ou não, mas o tubo de água não para de quebrar. Até a hora que ele para e você sai, você fala, cara, eu consegui. Eu saí desse tubo. Eu quero outro. Eu quero mais longo, eu quero maior. A sensação, a emoção é uma coisa assim meio que espiritual, você meio que transcende. É impossível um cara entrar dentro d'água e sair de mau humor, e sair irritado, e sair chateado. A não ser se ele não pegue onda, o mar esteja lotado de gente, um mar horrível. Mas se ele pegar um mar bom, é impossível. É uma coisa assim, é indescritível. Só quem faz sente que realmente faz a diferença da vida da gente. Já estou quase escolhendo uma prancha pink aqui para mim para começar a surfar depois desse depoimento. E o Zulu que tem planos de voltar para Porto Alegre ainda outras vezes também com aquele treinamento, aula de autodefesa pessoal para mulheres, né? Eu já fiz, é incrível realmente, ele dá umas dicas sensacionais e que empodera muito a mulherada. Como é que tu te sente com essa responsabilidade de estar realmente trazendo algo que fortalece as mulheres? Olha, eu sou o tipo do cara, eu dou aula de jiu-jitsu também, eu sou um cara que eu gosto de passar informação, de trocar informação. Eu não sou aquele cara que eu gosto de guardar para mim tudo, tipo, não vou passar nada para ninguém, não, o que eu sei, eu sei. Eu sou fã de vocês incondicional. Mulherada, sou fã de vocês, amo vocês, todas. Mas assim, com todo carinho. E eu fico muito chateado de ver pessoas que aproveitam. A única coisa que nós temos superior a vocês é a força. O resto vocês dominam tudo, realmente dominam mesmo. Tem que ter humildade. E na força a gente leva. Então eu vejo na força o homem tendo essa vantagem, porque chega uma hora no argumento que ele não vai ter argumento para a mulher. Então ele vai para onde? Para a grosseria, que é onde ele sabe que ele se garante, onde ele tem superioridade. E através dessas aulas de defesa pessoal, a gente mostra uma percepção diferente de que, dependendo do motivo, dependendo da situação, você tem como ou reverter a situação e agredir o agressor, se você treinar bastante, o corpo ficar no automático para se defender, ou, no mínimo, evitar aquela agressão de um assédio básico também, né? Porque com arma... Sim, aí não tem o que fazer. Não, nem eu, entendeu? Não dá para fazer nada, né? A gente tem que respeitar. Mas eu acho uma covardia enorme. Você vê, hoje em dia tem um nome, feminicídio. Você entende? É uma coisa louca. Você matar uma mulher porque, de repente, ela não quer voltar com você na relação. Não, você não vai voltar comigo, você não vai ser de mais ninguém. Mata a mulher, esfaqueia a mulher, espanca a mulher. Outro dia eu vi uma reportagem também, um aluno estava colando na prova, a professora chamou a atenção, ele jogou o livro na cara da professora, ela foi na diretoria, ele deu um murro na cara da professora, mas abriu o supercílio, o olho dela ficou desse tamanho. Gente, se ela tem uma noção mínima de defesa pessoal, ela nunca ficaria numa distância dessa pessoa, ou quando ele chegasse perto, ela já ia botar a mão, já ia evitar essa ingenuidade de que uma pessoa não vai te agredir, porque vai, tá cheio de louco por aí. Então, você fazendo uma aula dessa, você, na palestra que a gente dá sobre a defesa pessoal, já começando com as atitudes, não só com a autodefesa, mas com a atitude de prevenção, você já evita muita coisa. Essa distração, essa falta de atenção, essa ingenuidade para o mundo que a gente vive, colabora muito para as coisas que acontecem. Não se justifica, de jeito nenhum. A pessoa tem o direito de andar olhando para o celular, fazendo o que ela quiser, ela pode ser atropelada, aí é problema dela.
mas você facilita a um oportunista agressor que está ali de olho para algum motivo, ou sexual, ou material, alguma coisa, ele pode estar querendo pegar de você. Muito bem, né? A gente tem muito que aprender mesmo e realmente ficar ligado. Agora, Paulo, manda um beijo para todo mundo lá do Virou Moda, por favor. Pessoal, vai mais do que um beijo. Vai um beijo, um abraço, um carinho enorme para vocês. Virou Moda é tudo de bom, tá? Espero poder estar aqui mais vezes com vocês e a gente trocar cada vez mais ideia. E se vocês tiverem curiosidade, passa para ela que ela entre em contato. A gente faz mais entrevistas sobre o que vocês quiserem saber. Se quiser saber sobre saúde, alimentação, como se manter. Eu já estou com 55, vou para 56 e me sinto um garoto. Enfim, tem várias coisas que eu gostaria de passar para as pessoas como exemplo, porque daqui a pouco vai ficar tudo por aí mesmo, entendeu? O chamado vem para todo mundo. Então é importante a gente, se a gente puder ajudar, se as pessoas acharem bacana e absorver alguma coisa positiva que a gente possa passar, eu vou me sentir muito bem de deixar um legado positivo, que poucas pessoas hoje em dia deixam pra gente, né? Já tive até uma ideia. Vamos bolar um aulão do Virou Moda depois de defesa pessoal, hein? Olha aí, ficou a dica. Vamos ver se rola. Paulo, obrigada pela entrevista. Até mais. Olha aí, Paulo Zulu com muitas lições de vida também para nós. E ficou, né, no ar esse aulão. Será que vai rolar do Virou Moda com o Zulu? Aguardem, a gente vai para o intervalo e já volta. E quem foi manchete essa semana, que veio dar à luz depois de tantas semanas além das 40 regulamentares, foi a Sabrina Sato. Então hoje ela é a nossa celebridade no nosso Drops de Moda de estilo especial para gravidinhas. Sabrina Sato, linda, mostrando que sensualidade e estilo não precisam ser esquecidos durante a gestação, que dá para se curtir e ousar muito sim. Então fica a inspiração dessa sexta-feira. Bom, vamos voltar aqui para o assunto próstata, né? E, doutor, quais são as maiores dúvidas que surgem entre os pacientes quando se confrontam assim, bom, e agora? O que eu faço? Então, se a gente já hoje, os pacientes já entendem que tem que fazer o exame, da importância do exame, tem vindo, a gente tem feito o diagnóstico de forma muito simples, muito rápida. A questão ainda do tratamento ainda gera muita confusão, né? Os pacientes têm muito medo do tratamento e particularmente das complicações do tratamento. As duas complicações mais comuns da cirurgia são a incontinência urinária, a perda da capacidade de reter a urina, e a disfunção erétil, a impotência sexual, que tem uma frequência um pouco maior, inclusive, que a incontinência. A gente tem que entender que hoje tem várias formas de tratar câncer de próstata e boa parte dos pacientes hoje não precisam de nenhum tratamento muito específico, não precisam de medicações, não precisam de cirurgia, não precisam de radioterapia. Eles podem só ser acompanhados. Isso tem um nome, Active Surveillance, e para um grupo de pacientes com tumores de baixo risco, isso é muito apropriado. Isso, claro, que tem que ser discutido individualmente com o paciente, para ele entender como funciona isso e se ele é um candidato a essa forma de tratamento. Além disso,
Existe a radioterapia como uma das formas de tratamento e hoje ela também está com muito menos complicações associadas ao seu uso e com resultados muito interessantes. E a cirurgia, né, que é o método que a gente mais usa no mundo inteiro. Existem várias formas de se operar o câncer de próstata, existem cirurgias convencionais, abertas, existe cirurgia por laparoscopia, que são pelos furinhos, existe cirurgia por robô. Mas a frequência das complicações também caiu muito e os resultados são interessantes. Só que isso, claro, tem que ser discutido com o paciente, mas ele tem que entender, bom que ele entenda, que o tratamento hoje é muito mais simples do que já foi e muito menos agressivo do que já foi. Será que as pessoas se deparam, de repente, com a palavra câncer e aí pensam, não, de repente, eu tenho que operar para me livrar de uma vez, mas isso pode ter consequências que depois dificultem mesmo a sua vida, né? Então, há alternativas. Alternativas sim. Que nem eu te falei, a cirurgia também é mais tranquila hoje, mas tem alternativas não cirúrgicas com resultados muito semelhantes aos da cirurgia, desde que o paciente seja um candidato apropriado para aquilo, né? Sim. Bom, aí realmente cada caso é um caso, mas fica essas indicações, então, e outra pessoa não precisa se desesperar, porque tem, além dessas alternativas, hoje realmente a possibilidade de zerar esse câncer é grande. A taxa de cura próxima de 90% quando a gente pega um tumor restrito, circunscrito à próstata. Então, são taxas de cura muito altas que a gente tem na maior parte dos pacientes. Como mudou isso também, né? Porque eu acho que a gente ainda tem esse medo muito grande enraizado do câncer, mas os tratamentos evoluíram muito. Melhoraram então, bastante. dá pra lutar e ganhar. Com certeza. Ai, que bom, a gente aí pelo menos fica já numa sexta-feira com aquela sensação de vitória, né? Preto, sobre as peças, né? Tu começaste a falar aqui do Chico Xavier, mas também falaste do outro mentor aí do Espiritismo, que é o protagonista de uma das peças que vocês estão levando para outros locais. Conta um pouquinho sobre isso. Exato. Há 1 ano e meio nós estamos com um espetáculo musical chamado O Semeador de Estrelas, que narra a vida e a obra do médium baiano Divaldo Pereira Franco, que já está com 91 anos e tem uma obra social na Bahia chamada A Mansão do Caminho, que é uma obra social assim exemplo para o mundo todo. Lá tem hospital tem uma central de parto natural, tem escola de primeiro grau, tem creche, tem aula de música, tudo num bairro muito humilde lá da Bahia, que é o bairro de Pau de Lima. E, além disso, ele tem 70 anos de mediunidade. Ao lado do Chico Xavier, é um dos pilares do espiritismo no Brasil e no mundo. E, além disso, o nome dele não fica restrito a uma doutrina. Ele também já é considerado um grande pacifista, um grande humanista, e ele fala onde for chamado. E uma das atividades mais lindas dele é o movimento Você é a Paz, que ocorre sempre em São Paulo, em Salvador, um evento gratuito onde todos os líderes religiosos, todas as pessoas se vestem de branco e fazem uma grande celebração com palestras, com arte. E estamos fazendo esse espetáculo sobre a vida dele, é um musical, dirigido pelo Renato Prieto, que ficou conhecido nacionalmente pelo filme Nosso Lar, que ele interpretou o André Luiz. E vamos voltar na programação do Porto Verão Alegre em janeiro. Com esse espetáculo, nós já fizemos Bahia, Brasília, São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul todo. E fecha com a nossa proposta que falamos antes, né? O nosso espetáculo é aberto a todas as pessoas, porque acima de tudo ele traz mensagem do bem. Tu canta bem então, Preto? Olha, nós usamos assim, digamos assim, um playback para ajudar, né? Porque nem sempre, né? Infelizmente não são todos os teatros que nos dão as condições técnicas para isso, também. Com questão de microfone. Então não adianta eu ir num local e ter uma voz de robô cantando. Sim. Então nós sempre levamos um playback junto, né? Aí nós cantamos juntos. Aí em alguns momentos do espetáculo a gente faz a capela. Não, e tem até a questão mesmo também dos instrumentos, né? Porque imagino que não seja tudo a capela. Não, tem... É difícil ter uma banda lá à disposição para fazer. Sim, porque é complicado. Se já é complicado viajar com quatro atores e 3 técnicos, imagina levar toda uma banda, né, para o Brasil todo. Ainda isso é muito complicado. Mas, felizmente, estamos lutando para isso, quem sabe. Mas que legal, porque olha só, hoje eu já conheci também esse nome, não conhecia,
já me interessei e acho bacana isso porque quem está envolvido com a doutrina espírita, eles têm essa coisa realmente do amor, de ser bom, de disseminar, isso que eu acho que vale para qualquer pessoa, né? Independente de acreditar ou não. Acho que todo mundo tem que pregar isso aí, quem puder disseminar, estamos sempre no lucro. Agora vamos ter esse espetáculo, que é o Entrevista com Espíritos, no domingo, e agora é hora da nossa agenda cultural para ver mais o que vai rolar por aqui. Para abrir os trabalhos deste final de semana, a banda paulista Maneva se apresenta no palco do Opinião, nessa sexta-feira. Um dos principais nomes da nova geração do reggae brasileiro traz a Porto Alegre o show do disco e DVD acústico na Casa do Lago, lançado em setembro. Já em Santa Maria, mais de 30 bandas se apresentam no Festival Moorstock, que tem início nesta sexta-feira. A 12ª edição acontece no Balneário Ouro Verde e também contará com oficinas, teatros, feiras e gastronomia. As atrações musicais iniciam às 7h30 da noite. Neste sábado, o grupo Camisa de Vênus faz show na capital para lançamento do DVD e CD Dançando em Porto Alegre. A apresentação acontece no Teatro do Bourbon Country às 9h da noite. O show passa por sucessos como Eu Não Matei Joana Dark e Só o Fim, entre outros. Para os apaixonados por sertanejo e funk, o Gigante da Beira-Rio recebe a 11ª edição do Universo Alegria. A partir de 13h de sábado, o estádio recebe 8 shows, incluindo Jorge Mateus, Wesley Safadão e Denis DJ. Fechando o domingo, Fito Paz se apresenta no Auditório Araújo Viana a partir das 9h da noite. O músico argentino fará espetáculo baseado em seu novo disco, La Ciudad Liberada. A última vez que o músico esteve em Porto Alegre foi em 2013. Muito boa a programação. Para quem não for no Fito Paz, então, ó, para quem não gosta de música argentina, tá aí uma ótima opção no domingo, que é a peça, né, Preto? Maravilha, aguardamos todos, então, para o Entrevista com Espíritos, lá no Espaço Cultural do Novo Hotel Três Figueiras, às 20h, ingressos no local, lá a partir das 18h. Um espetáculo com humor, emoção, suspense e espiritualidade. Então tá, olha aí, gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje, com assuntos super relevantes. Eu acho que a mensagem que ficou é, né, divirta-se, vá ver uma peça boa, dissemine bondade, amor e não esqueça de fazer o seu exame de próstata, se for o caso. Não todos os seus exames, na verdade, que a gente tem que cuidar mesmo de si, enquanto a gente está encarnado, né? Sim. Bom, muito obrigada. Então, um ótimo final de semana para vocês. Um ótimo final de semana para vocês também. Amanhã tem reprise do Virou Moda, mas segunda-feira a gente está de volta ao vivo, como sempre. E agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Um beijo enorme. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.